A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te chamar a palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 17. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos, omissões. Guarde e livre-nos, Senhor, de todo mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreende a fúria do inimigo, o engano, a armadilha e a cilada. Nós te louvamos, nós te bendizemos, engrandecemos o Teu nome. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 17, fala assim: Então Elias, o tibista, que era dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, a não ser pela minha palavra. Aleluia. O que nós aprendemos aqui é que Elias, né, um grande profeta de Deus, ele é considerado um dos maiores profetas na Bíblia, no Antigo Testamento. Que nós podemos aprender que ele era guiado pelo Espírito de Deus. Ele estava atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ele tinha uma intimidade tão grande com Deus que ele tinha confiança de que a palavra dele tinha um peso. E ele sabia que Deus iria honrá-lo naquilo em que ele estava dizendo. Então ele disse com uma autoridade. O que nós aprendemos aqui com Deus hoje é que quanto mais intimidade, mais autoridade nós temos no nome de Jesus. Mais autoridade nós temos com um Deus poderoso e santo. É Ele quem está no controle da minha e da tua vida. Nada foge do controle do nosso Deus. O Senhor é quem direciona, é Deus quem nos dá, né, aí o posicionamento diante das dificuldades. Acabe era um homem mau, um homem muito, né, severo, que vivia em perseguição ao povo de Deus. E nós vemos aqui ele dizendo, né, com autoridade, né, vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual eu estou. Então ele estava constantemente diante de Deus. Ele sabia que por mais que viesse tempos, né, ali difíceis, Deus estava com ele. Ele não se corrompeu, como nós vamos ver, ele estava no meio de Israel. O povo de Israel estava corrompido, mas ali Elias não estava corrompido. E olha que ele continua a dizer, e depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Então veja, ele foi instruído a falar porque ele estava diante da presença de Deus. Ele foi instruído pelo Espírito Santo de Deus a declarar aquela palavra. Era permissão de Deus. E antes mesmo de vir um tempo, Deus já começou a revelar a ele, onde diz, ó, e depois a palavra do Senhor veio a ele dizendo, aparta-te daqui e vai para o oriente e te esconda no ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então, antes de vir o tempo, né, ali da dificuldade, Deus alertou o profeta. Ele deu um direcionamento, um escape para o profeta. Isso é, Deus, ele sempre vai trazer para nós um direcionamento, né, de como nós devemos agir. De tempos em tempos vemos falar a respeito, né, de dificuldades financeiras, né, aonde está passando por uma situação, onde que o mundo está passando por um abalo financeiro. Sempre escutamos algo a respeito. Mas aquele que está em Deus, Deus, ele direciona antes mesmo de chegar o tempo da escassez, assim como ele fez com José, né? José, aquele que foi vendido pelos irmãos, perseguidos pelos irmãos, né? E estava ali sofrendo, mas era tudo para um grande propósito. José, né, de humilhado, né, ali ferido, ele foi levantado como governador do Egito. E ele fez ali um estoque, para o tempo que ia vir de dificuldade seca sobre aquele país. Ele foi direcionado pelo próprio Deus. E é isso que Deus faz, ele sempre nos direciona para estarmos no centro da vontade dele, para nos guardar. Ele, antes de trazer a provisão, ele vai nos dando direcionamento. Que nós possamos estar atento
aos direcionamentos de Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos, e para nós estarmos atentos aos direcionamentos de Deus, nós precisamos ter essa intimidade que Elias tinha, que nós possamos ter essa intimidade que o profeta Elias tinha com Deus, aonde ele sabia que ele falava e Deus sustentava, aonde Deus então direcionava ele para onde ele deveria ir, o que ele deveria fazer, que nós possamos entender que você pode estar passando por um tempo de dificuldade, você pode estar passando por um momento de escassez, mas se você está em Deus, você vai receber direcionamentos de Deus, assim como Elias recebeu. Esteja atento por esses dias aos direcionamentos de Deus para a tua vida. Ele vai te dar um escape, ele vai te dar um livramento, onde diz assim, ó, aparta-te daqui. Veja, ele estava em Israel, mas o povo estava corrompido, o povo estava ali em um tempo de idolatria. Então, agora Deus diz, ó, aparta-te daqui e vai para o Oriente, te esconda no ribeiro de Queribe. Nossa, Deus não é tão bom, por que esconder? Porque Deus, ele tem um plano. Ele tinha um plano de guardar. Não era para ele estar escondido para morrer naquele lugar, mas era onde ele ia receber o alimento de Deus. Nem sempre quando você se sente esquecido, abandonado, sem visibilidade, sem atenção, isso é algo mal. Não, é quando Deus te retira no meio de muitos para você receber o alimento vindo do próprio Deus, o alimento, a provisão, o cuidado do próprio Deus. Ele estava no meio de Israel, mas Deus diz, vai para o Queribe. Tirou ele do meio de um povo que tinha já se corrompido também. E Deus queria preservar o profeta. Então veja que nós possamos entender que sempre Deus, ele vai às vezes nos colocar em situações que às vezes parece que é difícil, é dolorido. Era um tempo em que Elias tinha que passar, mas Deus ia dar a provisão. Deus ia dar o cuidado. Veja que esse tempo de solidão, onde ele ia ter que se esconder, não era um tempo que Deus estava punindo o profeta, mas era o tempo em que Deus estava guardando o profeta, porque o profeta permanecia em santidade diante do Senhor, em adoração ao Deus único. Ele não tinha se corrompido com outros deuses, não que ele era perfeito, mas porque a adoração dele era somente a Deus, e ele não podia estar no meio dos outros, ele não podia estar no meio da multidão, ele não podia estar com aqueles que estão com segundo a moda, vamos dizer, no mundo de hoje, né? A moda hoje é o quê? É o funk, né? E por aí diante, as vestes que mais parece um esparadrapo, né? De tão pequenininha que é. Então Deus, ele quer que nós venhamos entender o seguinte, que às vezes ele vai nos tirar de cena, não para nos punir. Ele vai nos deixar separado de muitos, não porque ele quer nos punir, mas porque ele quer preservar a nossa comunhão com ele. Ele quer nos preservar naquilo, nos princípios em que nós fomos criados, porque ele tem um projeto, ele tem algo muito grande para você. E assim como Elias, ele era um profeta, assim, um dos mais reconhecidos, e é até hoje, é pelo fato de que ele teve que seguir as instruções de Deus. E às vezes você vai olhar assim, mas por que todo mundo pode e eu não posso? Porque você não é igual a todo mundo. Porque Deus tem um projeto para você muito maior do que ele tem para o outro. Porque talvez você quer estar no meio de pessoas que estão contaminadas, né? Que ainda precisam ser alcançadas. E muitas das vezes esse retirar, esconder-se em Deus, é Deus te moldando, é Deus te forjando, é Deus te fortalecendo, é Deus te dando alimento forte para você suportar o tempo da escassez, para você ser a mão estendida, para você ser a pessoa sábia, para você alcançar almas no nome de Jesus. Ó, e beberás do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que ali te deem o sustento. Então que nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus realmente ordenou aos corvos. Alguns dizem que não, mas a palavra diz que ele ordenou aos corvos. E eu creio na palavra de Deus. Se Deus ordenou, sabe o que ele quer dizer? Ali eles cultuavam a Baal, a outros deuses. E eles achavam que Baal tinha um controle sobre o sol, a lua, a chuva, sobre os tempos. Mas Deus, ele estava dizendo
com essa situação em que ele permitia o corvo alimentar Elias, é dizendo: eu tenho o controle de todas as coisas. Eu tenho o controle de todas as coisas. Então não tem como nós queremos ir contra a vontade de Deus. Não tem como nós ficarmos esperneando, batendo de frente com Deus, sendo que a vontade de Deus era essa, ser a provisão. E você vai dizer: nossa, mas que humilhante ser servido por um corvo. Deus, ele usa um improvável. Quando nós olhamos para o corvo, né, muitos vão, tipo assim, né, fazer aquela cara: nossa, né, um corvo, não podia ser outra ave. Porque Deus quer nos mostrar o seguinte: ele usa o improvável para ser o sustento para mim e para a tua vida. Ele usa aquele que, né, muitos olham e não dá nada. Deus, sabe o que é isso que Deus quer dizer para nós? Que a provisão que você precisa vai vir de um lugar que você menos espera. Vai vir de um lugar tão improvável, mas receba, aceita de todo o coração, porque é vinda do próprio Deus. É vinda do Deus poderoso e santo para a tua vida. Ele diz, ele ordena, ele te guarda, ele te protege. Quando ele diz esconda-se, isso quer dizer à beira do ribeiros de água que representam o Espírito Santo de Deus. Se refugia na minha presença. É o que Deus está dizendo: se refugia no meu espírito e eu te darei a provisão. Eu te darei o sustento, o alimento. E esse alimento vai vir. E não fique preocupado: da onde vai vir, Senhor? Quando que vai surgir a tua promessa? Deus vai te dar. Quando você vê, você vai estar vivendo a promessa de Deus. Porque ele não é homem para que minta. Ele é Deus, ele é fiel. Verso 5. E ele foi e fez conforme a palavra do Senhor. É obediência. O profeta obedeceu. Pois se foi e assentou junto ao ribeiro de Querite. Então, quando foi e assentou-se ao ribeiro, como eu disse, a água, ribeiros, representa o Espírito Santo de Deus. Isto é, Deus nos chamando para nós obedecermos e estarmos na presença do Espírito Santo. Você tem ainda continuado com o seu momento de oração, com seus joelhos dobrados, buscando a presença do Senhor? Aí você vai falar: mas eu me perdi. Então começa, é 5 minutos, é 2 minutos, é louvando a Deus, é abrindo mão de algo aqui, algo ali, e você vai ver Deus te honrando, porque aquele que tem a marca da promessa tem que permanecer em Deus, porque ele já não tem lugar no mundo. Se você for tentar se enturmar com coisas, com pessoas que não têm a mesma visão, a mesma fé, você vai ser esmagado, porque em você tem um brilho, tem uma promessa e não tem como tirar. Então você é de Deus, você tem que permanecer com as instruções do próprio Deus, e que já está diante do Jordão. Então Deus ordena, né? E ele foi conforme a palavra do Senhor, pois se foi e assentou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então ele obedeceu, ele foi à presença de Deus, né? Então Deus, ele é poderoso, é santo, e ele cumpre a palavra em nome de Jesus. E os corvos ali lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebia do ribeiro. Então Deus está no controle de tudo. Ele é a provisão. Se você estiver em obediência, fazendo o que ele te ordena, ele vai ser a provisão de dia e de noite na tua vida. Em todo o tempo, quando diz de dia e à tarde, né? Isto é, Deus, ele providenciou em todas as áreas, em todos os tempos, né, ali da vida de Elias. Deus, ele providenciou, e ele bebia do ribeiro, ele bebia do Espírito de Deus, ele se aprofundava na presença do Senhor. E quando nós estamos em tempo de escassez, imagina, a gente quando está com fome emocional, né, que você não tem fome, vamos supor, hoje em dia, aquela pessoa que tem a casa, que trabalha, compra o seu alimento. Ela não tem falta do alimento. Então, às vezes ela tá procurando coisas para comer, coisas gostosas. Ela chega num almoço, arroz, feijão, um ovinho frito, ovo. Mas se a pessoa, ela tá num tempo de escassez e ela não tem, e ela tá com realmente fome, aquele prato de arroz e feijão e ovo para ela é tudo. Ela está grata, ela está satisfeita com aquilo, porque ela está comendo o que é sustento, né? O que vai sustentar, que vai nutrir. E veja, então para Elias, aquilo que Deus fazia não era pouco, é muito.
Então, quando Deus às vezes permite nós estarmos em tempo de escassez, para nós reconhecermos e sermos gratos tudo que Ele faz, que às vezes Ele vai dando, vai dando, vai dando, e a pessoa começa a ser ingrata, ela não dá mais glória a Deus, ela não lembra mais de quando Deus fez no pouco, e às vezes ela já está no muito, e ela não consegue ser grata a Deus, ela não consegue lembrar de onde ela veio, mas Deus é quem está no controle, e ali, contudo, Elias estava sendo provido pelo próprio Deus, guardado pelo próprio Deus. E verso 7 diz: e aconteceu que passados alguns dias secou-se o ribeiro, porque não tinha chovido sobre a terra. Não se preocupe se o ribeiro se secar, se aquela provisão que era improvável ainda fala, Senhor, tem secado, é porque Deus tem preparado algo muito maior, aonde parecia ser o fim, era apenas o início. Deus já estava provendo para Elias, se você continuar a ler, um novo meio de sustento, uma nova provisão. Deus estava trabalhando na vida e no caráter desse profeta. Deus estava, guiando ele em nome de Jesus. Então, quando parecer ser o fim, lembre-se, é o início de uma nova provisão. É o início de um novo tempo. Aonde você fala, mas era Deus que proveu isso na minha vida e está acabando. É porque Deus quer te direcionar para um novo dele. Às vezes, Deus já falou e você não prestou atenção, né? Mas Deus, ele às vezes, ele permite acabar, secar, para você receber novas instruções de Deus, para você viver o novo, a nova provisão de Deus na tua vida. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra no nome de Jesus. Se essa palavra, ela chegou ao teu coração, curte, compartilha, espalha a palavra de Deus para alcançar mais almas no nome de Jesus. Se essa palavra fez bem para você, envia para alguém no nome de Jesus Cristo, Se inscreva ou salva aí para você ouvir depois no nome de Jesus, para você lembrar que Deus, ele nos avisa antes de chegar ali a escassez, porque ele nos dá direcionamento. Aqueles que estão em Deus, Deus sempre vai direcionar. O mundo pode estar passando por recesso, por um monte de dificuldade, mas quem está em Cristo Jesus é guardado, é direcionado. Deus abre porta onde não tem porta, Deus cumpre o que ele tem para cumprir, ele faz o pequeno se tornar grande, ele roda, ele gira a roda, vamos dizer assim, Aquele que está no alto, mas não permanece fiel, fica orgulhoso, Deus, ele derruba, ele levanta o pequeno. Deus é Deus de poder, é Deus de glória, ele está no controle de todas as coisas. Quando você vê aquela provisão, fala, nossa, mas eu estou naquilo que era direcionamento de Deus para minha vida e está se secando. Não fique triste, porque quando parecer ser o fim, se você está em Deus, fiel ao Senhor, ele vai te dar uma nova direção para honra e glória do nome dele. A ele toda honra e toda glória, ao nosso Senhor, o Criador do céu e da terra, aquele que deu Jesus para morrer por mim e por você naquela cruz. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.